Agora, a partir de 2020, eu comento que o programa Acontece com Karen Paiva tem duas vertentes. Uma em relação a uma vitrine de negócios, onde a gente pode falar sobre pautas, sobre empresários, sobre realmente trazer informações a vocês. E outro seria a cobertura, a presença em eventos. Então, começa o programa falando sobre a cobertura de sábado, parabenizando a TV Grande ABC, ao Walter Estevam, ao evento de comemoração da nova grade e ao aniversário do Walter Estevam. E agora, em relação à vertente de hoje, é em relação a como a gente se comportar e ter mais segurança. Eu acho que é uma pauta muito importante para os dias de hoje, tanto nós como mulheres, mães, ou para quem realmente precisa de uma segurança, é saber lidar com ela, nos prevenir. E nada melhor do que falar com o Vital Barbosa, um advogado assim que dispensa comentários, mas eu vou ler um pouquinho do currículo para vocês saberem sobre o entrevistado de hoje. Presidente da Comissão de Direitos Comercial da OAB de Santo André, membro da Comissão de Informática Jurídica na OAB de Santo André, professor de Direito Penal, Processo Penal e Ambiental e delegado de Polícia do Estado de São Paulo de 91 até 2018. Então, quer dizer, é muito assunto. Hoje o programa Acontece deveria de durar mais de 1 hora, mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Eu acho que vai ser de muita importância a gente falar hoje sobre esse tema. Obrigada. Bom, primeiramente, Karen, eu quero agradecer a você esse convite, agradecer aqui os nossos telespectadores, numa tarde maravilhosa dessa, podemos falar um pouco aí sobre segurança. Eu gostaria de iniciar a nossa fala, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho aqui da minha carreira, tá? Eu iniciei na vida pública aos 15 anos de idade, numa escola militar. Meu sonho era ser militar. Aí eu fui para a Força Aérea, fiz o ensino médio, depois para a Academia da Força Aérea. Num dado momento percebi que não era lá meu caminho, tá? Saí e aí então prestei naquela ocasião um concurso para a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo. Ingressei em 1991 na carreira de investigador de polícia. Já estava cursando a Faculdade de Direito. Após concluir a Faculdade de Direito, prestei concurso para delegado. E aí exerci a profissão de delegado até o ano de 2018, quando eu alcancei aqui os requisitos para a aposentadoria, né? Confesso que para mim foi um pouco difícil, porque eu ainda gosto muito, né, da carreira policial como um todo. E exerci assim com bastante paixão. Mas num dado momento, percebi que eu tinha que mudar, né, de operador do direito. Passaria de delegado de polícia para advogado. Eu quis ir para outros desafios. E então, ingressei com a minha aposentadoria e fui para ser advogado. Então, hoje eu sou advogado criminalista, mas não só advogado criminalista, me especializei um pouco mais. Eu sou advogado criminalista e empresarial. Então, eu trato de crimes empresariais, né, de pessoas jurídicas, crimes praticados por pessoas físicas através das pessoas jurídicas. Enquanto delegado de polícia, cara, eu tive uma experiência muito grande, né, em relação a pessoas. Nós lidamos com pessoas, né? Todos os dias lidamos com pessoas. E um dos trabalhos que eu fazia voluntariamente era justamente levar, né, para as escolas, enfim, igrejas, palestras de prevenção ao uso de drogas. Também fazia, a pedido, né, palestras sobre segurança pessoal e segurança de condomínios, nos condomínios como um todo. Nós sabemos que a segurança ainda é um assunto em pauta, ainda é uma grande preocupação hoje do brasileiro segurança, né? Olha, eu nem acredito que a palavra seja ainda, eu acho que está por vir tudo que a gente pode investir e procurar saber sobre a segurança. Porque literalmente a gente antes pensava que você tendo um carro blindado era a sua segurança. Né? Aí você fica um adulto, tem filhos, tem a convivência do dia a dia, você percebe que hoje não é tão simples assim, infelizmente não é só no trânsito que a gente está sujeito a ter algum crime ou algum tipo de problema. Eu queria que a gente trouxesse realmente essa pauta. Como que a gente pode tentar
estar seguro no dia a dia. Se você pode nos ajudar como mãe, como mulher, principalmente pelos problemas que a gente está passando, né? As mulheres, principalmente vista como o sexo frágil, mas de frágil a gente não tem nada. O que a gente pode trazer para o nosso dia a dia? Claro, Karen, na verdade é assim, quando nós falamos em segurança, primeiro momento, né, nós pensamos em nós mesmos, que é natural, né? Primeiro eu tenho que pensar na minha defesa para pensar nos demais. Quando estamos no avião, eles ensinam isso, né? Exato. Cai as máscaras, usem primeiro para depois você socorrer quem está do lado. Bem, esse é o primeiro momento, que é a segurança pessoal. Mas como pai, né, ou como mãe, que nós somos, a nossa preocupação é com os nossos filhos. Como trazer hoje, né, um pouco mais de segurança para os nossos filhos? Nós sabemos que no passado, nós mesmos, né, fomos criados assim, com muito mais liberdade, com muito mais tranquilidade, né? Sim. A única coisa que a gente tinha medo era do velho do saco, né? Fora isso, né? Era o que a mãe assustava, era né? o que a mãe assustava. Hoje já não. E hoje o jovem, ele está muito conectado, literalmente falando conectado. Ele tem lá o iPhone dele, né? Tem lá o smartphone, enfim. E ele está conectado literalmente e, ao mesmo tempo, ele está desprovido de algumas questões que lhes torna vulnerável ao nosso mundo. Então, nós temos duas realidades de adolescentes. Aquele adolescente criado na comunidade, ali solto, né, com o dia a dia, com as dificuldades, né, com toda uma realidade daquela comunidade. E você tem aquele outro adolescente de uma família um pouco mais abastada, uma condição financeira melhor, mas que ao mesmo tempo, né, ele se sente o quê? Oprimido e com certo receio. Por conta de que basta ligar a televisão que você vê hoje atrocidades envolvendo os nossos filhos. O que nós temos que fazer então? Olha, não tem uma fórmula, né? Mas a preocupação, o fato de estarmos preocupados com os nossos filhos já é alguma coisa. Por incrível que pareça, tem muito pai despreocupado, tá? Tem muito pai. Alerta. Olha, eu vou dar até um exemplo, né? Uma vez me chegou à delegacia, 2 horas da manhã, um pai querendo fazer um BO de desaparecimento da filha, que ela havia ido acampar e não tinha voltado. Até aí, tudo bem. Agora, quando eu soube que a filha tinha ido acampar 3 dias, ou seja, ele estava só no 3º dia, sem notícias dela, que ele foi procurar a delegacia, aí que me causou uma certa surpresa. Nossa, então, mas o resultado foi positivo, tal. Mas o que eu quero dizer assim, realmente tem pais, né, pai e mãe, que não é muito preocupado. Por outro lado também, a gente não pode transformar isso numa neura, né? Porque nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo. E aqueles cuidados necessários, ou aqueles conselhos que nós tivemos dos nossos pais, também valem hoje, né? Vale, primeiro conselho, saber com quem anda. Tá? Então eu costumo dizer o seguinte, quem é o seu amigo? Quem é o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga? Ou quem são os seus amigos e suas amigas? Tá? Se você quiser saber se o seu filho está usando droga, por exemplo, saiba se o amiguinho dele usa. Se o amiguinho dele usa, tá? Existem fortes indícios, eu vou utilizar esse termo técnico, né? Que o seu filho ou esteja usando ou então ele é conivente com aquela situação. Tá? Esse é um aspecto. Outro aspecto hoje são as baladinhas, né? Na nossa época a gente tinha lá os bailes, né, de fundo de garagem, que tinha toda uma segurança, nós andávamos a pé de um bairro para o outro, eu sou de Santo André, então não tinha problema nenhum. Hoje é diferente. Os nossos filhos, eles se transportam através de quê? Do aplicativo que nós conhecemos, né? O aplicativo que também deve ser seguro, mas nós sabemos também que existem situações envolvendo, né, pessoas do próprio aplicativo. Eles se locomovem, vão para essas baladas, que eles, na verdade, acabam se organizando, né? E lá pode acontecer algumas coisas que nós, como os pais, não estamos sabendo. Né? Então, como saber? Então, o diálogo. Eu costumo falar o seguinte, qual é o nível de diálogo que você tem com o seu filho? Ou com a sua filha, né? Com os seus filhos. Como que é isso? Você tem um diálogo, uma conversa aberta? Você se fecha? Você tem medo de conversar com o seu filho ou com a sua filha?
o quanto de amor você também transfere para os seus filhos, né? O quanto você fala para o seu filho, eu te amo, a sua filha, eu te amo. Por quê? Primeiro, ele tem que saber que ele é uma pessoa amada. E toda a preocupação que você passa para ele, em relação a ele, é porque você o ama. Exato. Né? E não porque você quer controlá-lo. Né? Então não existe uma situação de controle, mas sim de amor. Então isso é muito importante para que ele possa aceitar, quando eu falo ele e ela, né? Possa aceitar, entre aspas, né? Esse controle. Eu acho importantíssimo o que você citou, porque às vezes quando você vai conversar com o filho ou você vai questionar, então além dos amigos, às vezes eu pergunto, mas o que o pai dele faz? O que a mãe... A minha filha fala, mas mãe, isso não é pergunta. É pergunta, sim. Aí a Pietra trouxe um amiguinho em casa e eu fui começando a questionar mais coisas assim, do dia a dia, sobre uma avaliação da escola e tudo mais. E a minha filha começou a ficar com vergonha, parecia que eu estava fazendo um questionário para o amigo, né? Então, assim, eu acho que a dica de hoje, desse primeiro bloco, é essa união mesmo, familiar, porque depois que aconteceu, não adianta chorar. Então, assim, enquanto a gente puder questionar o filho e, na verdade, ele perceber exatamente isso, que a gente está cuidando, ok. Depois não adianta a gente querer que ele seja um adulto melhor se na adolescência a gente não soube instruí-lo, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente quis entrar abranger esse assunto, passa muito rápido, eu vou ter que chamar os comerciais. E aí, no segundo bloco, a gente vai vir um pouquinho com um tema, puxando até isso, mas a segurança dentro dos condomínios. O que a gente pode alertar, ou que os condomínios podem nos auxiliar em relação à segurança. Então, é muito assunto hoje, eu vou chamar os comerciais e a gente volta um pouquinho para falar sobre isso. Fim de semana chegando e você por aí, vem que aqui tá rolando, bora curtir. Fim de semana chegando e você por aí, vem que aqui tá rolando, bora curtir. Tá rolando teatro, arte e cultura, tá rolando cinema, literatura, tá rolando. Também tem música sim, é de entretenimento que você tá afim, tá rolando. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Tá sabendo da novidade? E essa novidade é Premium. Premium Auto Shopping, sua nova referência em carros 0 km e seminovos. Novas lojas, mais de 500 carros em estoque e serviços como financeiras, vistoria e muito mais. Tudo em um só lugar. Premium Auto Shopping. Quem tem mais valor é você. Estrada das Lágrimas 77, Ruth Ramos, em São Bernardo. Premium Auto Shopping. Nossa, cara. Olha, gente, a gente voltou então, como eu prometi, falando um pouquinho sobre a segurança de condomínio, dentro do condomínio, ou evitar que o condomínio tenha algum tipo de problema, né? Porque são duas coisas
bem diferentes. A gente estava falando aqui nos bastidores, existe também o próprio morador que, sem querer, prejudique a segurança, e as pessoas que estão para adentrar do condomínio, eu vou dar o meu exemplo aqui, fica irritada com muita segurança. Então, nada melhor que deixar nas mãos de quem entende do assunto. E eu queria que você falasse, doutor, então, a importância de ter uma segurança eficaz no condomínio. Certo, cara. É interessante, ó. Primeiro, por que alguém vai morar num condomínio, né? Vai morar num prédio, vamos dizer assim, né? Por conta, obviamente, da segurança, né? Por conta da segurança. Então, sim, você deixou de morar lá na sua residência individual, né? Como eu fui criado e moro em residência até hoje, mas você busca um condomínio por questão de segurança. Quanto mais burocrático for a segurança, né? Quanto mais tenha detalhes para que você tenha acesso ao condomínio, melhor é a segurança. Mas o condômino não aceita isso, né? Como você mesmo falou, às vezes o condômino ele é o principal, vamos dizer assim, né, causador de dificuldades. Por quê? Ele tem dificuldade de seguir as regras do condomínio. E quando se trata de segurança, nós temos que nos conscientizar que um único erro, basta ali uma brecha para alguém entrar no seu condomínio e praticar aqui vários delitos, né? Desde os crimes patrimoniais até outros crimes. Quando nós falamos em crimes em condomínios praticados e observando a conduta aí dos autores, nós podemos observar que sempre houve o quê? Uma falha, né, no acesso. Seja ela própria, talvez, do porteiro, que não se atentou, e muitas vezes do próprio condômino. Então, qual que é a ideia? Todo condomínio tem lá uma regra de conduta, né? E o condômino tem que seguir aquilo à risca. E voltando até a falar um pouco dos nossos adolescentes, né? Eles se sentem muito à vontade no condomínio, se sentem seguros. E ali é local para tudo, tá? Inclusive até para o uso de drogas, porque ali ele está tranquilo, né? Sim. Então nós temos também que estar atentos a isso, porque muitas vezes você acha que o seu filho não está vulnerável, né? Quando ele está, por exemplo, jogando bola lá na quadra, não está vulnerável a algumas situações e, ao mesmo tempo, ele está vulnerável sim. Então, é mais um olhar que o pai tem que estar, os pais têm que ter, né, diante de algumas situações, tá? Os condôminos também, em relação aos condomínios, também tem muitos conflitos internos, né? Sim. Você sabe como que funciona. Quando você é dono da sua residência, é uma coisa. Quando você vai ser parte de um todo, né? Você tem outros mandantes. Exatamente. Tem a questão de barulhos, né? A questão dos pets, né? Isso também causa muito, né? Eu até me recordo de uma situação, um familiar meu comprou, né, a cobertura de um determinado prédio, tá? E aí ele resolveu, né, colocar rede de proteção na cobertura inteira. Causou um maior rebu no prédio, porque esteticamente, né, o prédio estava prejudicado. Então, e ele ficou muito surpreso com isso. Ele falou, poxa, eu coloquei as redes de proteção, porque os sobrinhos, na época ele não tinha crianças, mas os sobrinhos iam frequentar e ele queria evitar, obviamente, um acidente, e acabou causando um mal-estar no prédio todo, e ao final teve até que tirar as redes, né? Então, são essas questões, né, de vizinhança que nós temos que ater dentro de um condomínio. Mas eu acho que aqui entra um tema importante para a gente alertar vocês, a importância de um advogado. Porque eu quero dizer assim, quando você fala assim, eu quero segurança, só que quem vai para um condomínio já diz, são regras, então você tem que ter a certeza que você é capaz de segui-las, estar, né, aceitando essas regras. E uma coisa que aconteceu assim há pouco tempo, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre tentei agir anterior de uma ação. Então, o que eu quero aqui levantar a importância do advogado. Depois que aconteceu um erro, que nem eu já falei da segurança, não adianta você vai pagar o dobro do advogado, porque você já teve um prejuízo.
faça isso, tenha um advogado, uma empresa por trás dessas regras, veja o que é realmente válido ou não, para não ter problemas mesmo no cotidiano. Porque assim, dos pets, ai gente, eu adoro, mas assim, outro dia eu me deparei dentro do shopping, assim, né, só fazendo um detalhe, com os fazeres ali do cachorro. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu momento e a sua hora. Eu acho que o mundo tá assim, né? Cada um só vem do seu lado, o que é bom pra mim, e tá esquecendo dessas regras. Eu acho que a sua profissão vem a calhar com isso. A gente respeitar mesmo e adiantar, contratando sempre um advogado para avaliar sobre essas regras. Com certeza, Karen. Essa é a importância do profissional, né? Você, por exemplo, mora numa residência, quer morar num condomínio, procure um profissional que ele vai falar para você como que funciona e você perceber se você vai ou não vai se adaptar. E isso vai evitar grandes prejuízos, né? Porque já imaginou você comprar, se despender ali de um valor, e geralmente é uma quantia, uma boa quantia, né? De dinheiro no imóvel, e depois resolver, ter que vender. No caso, no exemplo que eu dei anteriormente, né? O meu parente teve que vender lá o apartamento, foi morar em um condomínio de residência. Você falou, lembrado, se fizesse mais algum. Sim, você citou a questão dos pets, né? E também envolve segurança. Sim. Eu adoro cachorro, adoro, né? Eu acho que você também deve gostar, e animal é uma coisa, animal doméstico é algo assim que, né, nos atrai bastante. Mas nós temos que ter consciência, porque os animais são irracionais. Então não adianta culpá-lo de uma sujeira que ele tenha feito por uma questão fisiológica, não adianta culpá-lo de um ataque que ele tenha feito, né? Muitas vezes nós tivemos casos aí noticiado na mídia, né? De ataques de animais, de raças um pouco mais assim ferozes, mas os animais, eles são irracionais. Sim. Por trás de um animal existe aí o ser humano que o está o conduzindo, né? Esse sim que deve ter as precauções. E dentro de um condomínio, principalmente, às vezes dependendo do animal, se é ou não é permitido, e às vezes as pessoas, elas quebram as regras. Sim. Né? Tem condomínio que permite determinada raça, mas não quer. Ele vai, não quer dizer que ele não vai morder seu calcanhar. Exatamente. Aí adquire de uma outra raça que não é permitida naquele condomínio. E aí que surgem as desavenças, né? Sim. Então é muito mais por uma questão de você aceitar as regras. Tá. O que eu queria também alertar aqui, e aproveitando e tudo mais, em relação a isso que a gente está falando do ser humano, até em condomínio ou fora, você entrou um pouquinho do assunto em relação às drogas e tudo mais. Eu queria fazer só uma dica aqui para quem cuida dos condomínios, né? As pessoas que estão trabalhando, seja ali na recepção, no atendimento, escolham pessoas que têm a capacidade de serem de bom humor, que estão abertas à comunicação, porque eu percebo que, infelizmente, eu não sei se é porque é cansativo esse trabalho ou não, muitas vezes quem está ali é uma pessoa arrogante. Sim. E ela acaba deixando de cuidar ou saber de algumas coisas que estão em volta por a pessoa não ter liberdade de conversar. Né? Eu percebo isso porque eu estava falando que eu falei assim, até vou colocar a culpa em mim. Quando você vai num condomínio, que você tem que falar nome, sobrenome, número do apartamento, nome de quem vai te atender, ele abre um portão. Aí você fica num segundo portão. Não, eu só vou deixar aqui, ó, um pertence, rapidinho, aí eu tô conferindo o carro. Gente, eu peço desculpas, hoje assim, eu vejo o quanto isso atrapalha, mas eu também, de contrapartida, as pessoas que estão ali, literalmente, elas não são educadas. E isso, eu acredito que também é uma regrinha que poderia ser melhorada na contratação. São pessoas que elas vão lidar com pessoas diariamente e assim, só entrando nesse quesito de segurança, o que está acontecendo no prédio? Se é uma pessoa que ela tem uma simpatia ali, ela acaba sabendo do que acontece. Né? Quando ela está ali no quadradinho dela, no mundinho dela, só olhando a câmera, muitas vezes está acontecendo alguma coisa que as crianças, os adolescentes, sabem esconder através da câmera mesmo. Perfeito. É isso? É verdade, essa sua colocação ela é muito apropriada. Realmente é isso. Tem que ter essa empatia, né? Tanto do profissional que está ali, que tem que ter bem qualificado para ali estar,
quanto em relação ao condômino. E a preocupação do profissional que está ali, ela é muito importante, porque os nossos filhos estão lá expostos, né? Eu já tive situação, por exemplo, de uma moradora, né? Ela viu dentro do celular da filha dela, uma filha de 12 anos, uma mensagem, né, de um segurança do condomínio. Tá? A mensagem não era aquela coisa, mas ele fazia um elogio para a menina. Isso não é apropriado. Exato. Isso não é apropriado, né? Não é Então isso é uma realidade. Então ele fez ali um elogio. Primeiro, por que ele tinha o número de celular dela? Né? Já também não tinha essa necessidade. E aí nós estávamos falando de uma menina de 12 anos. Óbvio, né? Isso foi levado à frente, ele foi transferido, enfim. Mas são cuidados que nós temos que ter mesmo. Porque os profissionais que ali estão cuidando do nosso bem maior, né? Seja a nossa segurança, sejam os nossos filhos que ali estão. Tá? E essa questão da empatia, o profissional tem que saber o porquê. É a questão da vocação, né? Então o profissional, ele tem que ter realmente olhares, né? Não só para o que está na frente dele, mas para o que está principalmente ao redor dele. Olha, gente, aqui infelizmente já acabou e eu vou aproveitar esses minutinhos finais para quem gostou desse bate-papo ou tem realmente interesse em levar isso um pouquinho mais a fundo, eu queria que o senhor deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, porque eu, como apresentadora, jornalística, mãe, a gente quer segurança em todos os sentidos. Eu acho que isso vem muito acrescentar no nosso dia a dia, porque se a gente está trabalhando, a gente quer que os nossos filhos ali estejam em boas mãos. Então, por favor, deixe seus contatos e aí fica a dica assim para as escolas, condomínios que desejarem entrar em contato com você. Ok, obrigado aí. Bom, meu telefone celular é 011 9917 0389 e nós temos um e-mail lá do nosso escritório que é vital@vitalbarbosaadvogados.com.br. Pode entrar em contato que nós fazemos aí através lá da nossa equipe, né, nós daremos uma resposta e se for o caso nós vamos até o condomínio, né, ministramos palestras, enfim, e principalmente em igrejas também nós fazemos esse trabalho. É isso aí, gente. Então, segurança em primeiro lugar. O programa acaba hoje, mas eu tenho certeza que vocês entrem em contato que vai ser realmente importantíssimo para o seu dia a dia. Boa semana, muito obrigada, doutor. Eu aqui agradeço.